Mas o tema da colonização, que o Brasil foi um país colonizado e que houve uma independência em 7 de setembro de 1822 e um ano depois houve uma luta da Bahia para poder, se quiser restaurar, se quiser consolidar a independência, é um fato histórico do nosso país, do Brasil. E que já é assinalado. E pode ser fraturante para uma perspectiva colonizadora que não concorda que possa ter havido outro processo histórico interno no Brasil, porque a luta na Bahia ela não é única. Mas isso é uma ferida aberta? Ou seja, há uma maioria de brasileiros que quer que isso fique mesmo claro, que nós consolidámos a nossa independência um ano depois do grito do Ipiranga? O que há uma consolidação, a minha pergunta é essa. Qual é que o que há uma consolidação e uma consensualização, inclusive do ponto de vista histórico, é que o Brasil foi um país colonizado e explorado, invadido. E isso é um fato histórico. Não é um fato histórico. O Brasil não existia. Okay? O Brasil, enquanto nação, não existia. Se não fossem os portugueses, os brasileiros não tinham um país. Isso é a realidade. Isso é a realidade. E qualquer brasileiro que compreenda um bocadinho de história consegue entender que foi isso que aconteceu. Malta, o vídeo vai já continuar, mas não se esqueçam de passar na loja do Zuga, loja.zugapodcast.com e comprar merch incrível, como esta que eu tenho aqui, Imposto é Roubo. Está aí o link na descrição. E é isso, vamos para o vídeo. E mais, eu até digo mais. Se existe essa raiva por parte de brasileiros em relação aos portugueses, porquê é que vêm para Portugal? Não venham para Portugal. Eu não vou para países que não gosto. Se eu tenho uma ideia sobre aquele país errada, eu não vou para lá. Nem de férias. Nem de férias vou. Por exemplo, vou-vos ser sincero. Aliás, até está aí algures no YouTube. Deve estar isso. Acho que deve estar até aqui no canal do Zuga. Uma entrevista que eu tive com um cubano, que ele muito jovem conseguiu sair de Cuba, fugir de Cuba, não é? Com a família. E foram para o Brasil. E ele mora no Brasil até o dia de hoje. É o Michael Cubano. Está algures aí no Zuga TV, deve estar. Entrevista com um cubano ou uma coisa assim, deve estar por aí. E nessa entrevista eu disse muito que, eu perguntei, então tu gostavas de voltar a Cuba? E assim, gostava, mas é perigoso e tal. E depois vocês podem ver lá. E depois nós até combinámos que se Cuba um dia conseguisse se libertar daquela ditadura comunista, que a gente encontrava-se lá, ok? Que eu apanhava um avião para lá e ele apanhava do Brasil para lá e a gente encontrava-se e passávamos lá umas férias. Porque eu não vou passar férias tipo a Cuba, ok? Não vou, recuso-me completamente a ir, porque acho que é errado, sinceramente. Eu percebo, há malta que vai e tal, tudo bem, mas eu considero que... Existem várias maneiras de ver isto. Podes ver a maneira de, ok, mas eu vou para lá e dou dinheiro às pessoas e tudo mais, mas até isso, as pessoas, até receber dinheiro pode ser perigoso para as pessoas. Vejam essa entrevista, eu aprendi muito com ele, mas pronto, ou seja, o ponto é simples, não gostas de um determinado país, não vais para lá. É simples, não é? Portanto, se os brasileiros não gostam de Portugal, não vão. Parece-me simples. Né? E houve um processo de independência a partir de lutas sociais, de movimentos sociais, de parte de pessoas que fazem parte do Brasil, brasileiras, indígenas, negras. E portugueses também. E portugueses também. E não há pagamento relativamente a isso. No Exército da Bahia teve um general francês, inclusive. Não há pagamento relativamente a isso. O que se coloca em causa é a história contada, e nos livros é contada a partir de uma perspectiva colonialista de um vencedor da metrópole e da colônia. O que quer se quebrar... Mas quem escreveu a história do Brasil foram os brasileiros, não foram os portugueses. Eu julgo que nenhum professor português escreveu os livros de história do Brasil. As elites brasileiras e muitas delas portuguesas e europeias quiseram reforçar essa narrativa e é um fato. Mas quem é que escreveu os manuais de história brasileira que se aprendem no Brasil? O Brasil interno tem um problema das suas elites e nós devemos reconhecer esse processo. Houve um apagamento que é culpa do Brasil de apagar as lutas por independência e por escravização. É importante falar isso. Nós temos culpa, o Brasil tem culpa relativamente a isso. Os dois têm costas largas, é muita coisa, não de certeza. Pois, quer dizer, também era o que faltava, não é? Também era o que faltava. É aquela coisa, mete a culpa tudo em Portugal e nos portugueses, não é? Quer dizer, já passaram muitos anos, vocês já têm independência há muitos anos, orientem-se. Orientem-se, meu. Orientem-se que a gente já temos aqui problemas suficientes. Ou seja, basicamente é isso. Não quiseram o país, não quiseram a independência, quiseram. Ok. Então se quiseram, pronto, está aí o país, orientem-se. Eu acho que não está a correr muito bem. Mas se vocês acham que está a correr bem, siga. Vocês, se é vosso, não tem nada a ver com isso, não é? Na forma como o Brasil escreveu a sua história. Faz parte, a partir do momento que Portugal... Não, mas espera aí. Vamos lá ver. Vamos deixar isto claro. Portugal não invadiu o Brasil. O Brasil não existia, ok? As fronteiras que tem foram criadas pelos portugueses, porque Brasil era Portugal. Portugal, Brasil e os Algarves. Pesquisem. O Brasil era Portugal. É isto, não. Porquê que tiveram de ter independência? Antes disso não existia. Não existia país, não existia. Fomos nós que fizemos o país, literalmente, ok? Literalmente. Os portugueses fizeram o Brasil, ok?
Claro que a terra já estava lá, mas enquanto nação, não é? Qual é que era a bandeira do Brasil em 1500? Digam-me lá, qual é que era? Não, qual é que é o problema, meu? Que língua é que estás a falar? E, pois são coisas bem básicas, meu. Ou invade o Brasil e Mas nós aqui, João Gabriel, nós aqui temos um exemplo. Mas quebra essa relação desigual, né? Sim, quebra a relação. Mas nós aqui temos um exemplo que o... Bom, enfim, malta, dizer o quê? É muito simples. Pá, os brasileiros que não gostam de Portugal, não venham para Portugal. Basicamente é isso, não é? Não venhas para um país que achas que foi o colonizador, horrível, e que fez um monte de coisas más, e não sei o quê, e nunca fez nada de bom, não é? Nada de bom. De certeza absoluta que não fez nada de bom. De certeza absoluta que, não é? Roubou o ouro, aquela coisa toda. Ok, pronto, então se tens essa visão, porquê é que vens para aqui? Vens para aqui fazer o quê? Não vens, meu. Não gostas de Portugal, não gostas dos portugueses, não gostas da nossa história. Então estás aqui a fazer o quê? Não venhas. É tão simples quanto isto. Pá! Não percebo, sinceramente não percebo qual é que é a lógica, não tem lógica nenhuma, não tem lógica absolutamente nenhuma, e para além disso, pá, já tem independência há 200 anos, isso já passou um monte de anos, já tem independência, isso não interessa nada, tem o vosso país, orientem-se, e se gostam assim tanto do vosso país, fiquem nele, e se não gostam de Portugal, também não venham, e pronto, e está tudo bem, e parece-me justo, não é? Parece-me justo, portanto deixem aquele like, subscrevam o canal, se gostaram deste vídeo e tal, e pronto, aqui apareceu outros vídeos no ecrã, portanto se gostaram deste, pode ser que também gostem desses, e é isso malta, fiquem bem, e até à próxima.